Depois da aprovação da reforma da Previdência, as atenções agora se voltam para a reforma tributária, considerada indispensável para a retomada do crescimento econômico do Brasil. De 2009 a 2016, a carga tributária brasileira ficou em torno de 33% do PIB, o Produto Interno Bruto. Um percentual considerado alto, mas ainda assim menor do que a média dos países que integram a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O problema é que os nossos impostos têm um caráter regressivo, ou seja, eles pesam mais justamente sobre aqueles que possuem menor renda. E para tentar entender melhor como deve ser a proposta de reforma tributária, eu converso agora com o deputado federal Júlio César Lima, do PSD, que integra a comissão que vai discutir essa proposta. Boa tarde, deputado. Além de muitos impostos, existem também muitas ordenações jurídicas que acabam dificultando o recolhimento desses tributos. É possível vingar essa ideia de juntar tudo num único imposto? O único imposto no Brasil ainda não está previsto, mas é possível juntar vários impostos dos 3 entes federados. É o IPI, o PIS, o COFINS da área federal, o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. São os impostos sobre o consumo, que querem modernizar, criando um imposto único. Então, desses 5 impostos, o grande questionamento da criação desse imposto único, desses 5, é o compartilhamento com os entes federados. Por quê? Porque eles são de 3 competências tributárias e depois arrecadado pelo governo federal e dividir com os estados e municípios. Para você ter uma ideia, o imposto que mais arrecada no Brasil é o ICMS. Depois é o imposto de renda, PIS, COFINS, os outros tributos. E o ICMS é dos estados, dividido com os municípios. O estado passa 25% para os municípios. Mas é mantido fora deste imposto único o imposto de renda, que vai continuar sendo dividido entre a União, Estado e município, pelo FPE para os estados e pelo FPM para os municípios brasileiros. Então, nós estamos estudando, há muitos questionamentos, muitos governadores são desconfiados que poderão perder. Vai ter um fundo de compensação alimentado por outras fontes de recursos para, por exemplo, compensar aqueles estados que mais perdem. Pela avaliação, por exemplo, da PEC 45, o que mais perde é o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo quer uma compensação. Então, todos os entes federados querem ganhar. E eu não sei como é que faz uma reforma tributária para que todos ganhem. Mas tem que acabar privilégio neste país. Por exemplo? Privilégio, por exemplo, onde tem uma siderurgia, onde tem uma refinaria de petróleo, é uma coisa extraordinária a média da arrecadação desses municípios. Mas eu luto para que o valor adicionado, por exemplo, do ICMS, que vai para este imposto único, seja o critério de distribuição para os entes federados, para o outro ente mais fragilizado, que são os municípios brasileiros. Esse imposto único poderia acabar com a guerra fiscal existente hoje entre os estados em decorrência das diferentes regras de cobrança do ICMS? Bom, guerra fiscal é muito difícil acabar, mas já diminuiu muito. Eu, por exemplo, eu já estou no 6º mandato. Quando eu comecei, se falava muito que o tanto que a União arrecadava é o tanto que era sonegado. Hoje, pela modernização do sistema tributário brasileiro, isso é impossível. Mas se estima, por exemplo, que pode chegar a 500 bilhões a sonegação. O problema também são os subsídios que os governadores deram, por exemplo, para atrair investimento. O ICMS arrecada mais de 400 bilhões no Brasil todo por ano. E estima que pelo menos 25%
foi dado como subsídio. É uma renúncia tributária dada para atrair investimento, criar emprego e desenvolver a riqueza daquele estado. Uma das reclamações recorrentes dos empresários é que a folha é muito onerosa aqui no Brasil. Uma das propostas da reforma é desonerar a folha para incentivar a contratação de mão de obra. O assunto principal da reforma é esse problema dos encargos da folha, que inibe muito a criação de emprego. Para você ter uma ideia, o empregado que ganha R$1.000, só os encargos da folha, em média por ano, dá 80%. De acordo com o setor, uns dão um pouco mais e outros um pouco menos. Então, o empregador, em vez de pagar 1.000, paga 1.800. 1.800. Então, isso é uma coisa que não existe. No Brasil, precisa fazer uma reforma tributária. Primeiro, para simplificar o sistema tributário. E segundo, não deixar crescer a carga tributária, que o povo não tem mais capacidade de contribuir. E outra coisa, gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, desenvolver todos os setores da economia e também o nosso PIB e o nosso PIB per capita. Por falar nisso, em estimular o desenvolvimento, nos países mais ricos a carga tributária tem um caráter progressista, elas pesam mais sobre renda e patrimônio. Essa tendência também pode ser adotada aqui no Brasil? Eu acho que sim, porque está dando certo na Europa. A carga tributária lá na Europa, por exemplo, é maior. Tem país que é 45%. A Dinamarca, por exemplo? É a maior do mundo, a Dinamarca. Então, o Brasil, mas lá o povo paga e é feliz, porque aquele dinheiro é para investir e melhorar a vida de cada homem e de cada mulher que mora lá na Dinamarca, na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos países lá da região da Europa. Então, aqui no Brasil, e lá eles têm a capacidade de contribuir, aqui não tem, porque a renda é muito pouco. Você vê o salário mínimo de lá é várias vezes maior do que o de cá. Então, o que o Brasil precisa é modernizar, simplificar, gerar emprego, gerar renda, melhorar, por exemplo, a capacidade de contribuir de cada homem, de cada mulher, diminuir a carga tributária dos pobres e tributar mais os ricos. Eu defendo e brigo há muitos anos lá sobre o sistema financeiro brasileiro. O Brasil tem 134 instituições bancárias, mas tem 5 que têm 84% do mercado. E eles têm lucro, os 5 maiores bancos, que têm 400 mil empregados e 18 mil agências, eles tiveram lucro de mais de 40 bilhões sem emprestar um centavo a ninguém, só com tarifas e serviços. É o país do mundo que tem as tarifas e serviços do sistema financeiro mais cara do mundo. E no momento da maior crise da economia do Brasil, esses bancos tiveram o maior lucro da sua história. Como é que pode isso acontecer? Bom, mas como o senhor falou, essa é uma reforma delicada porque todos querem ganhar. Vai dar para aprová-la ainda no primeiro semestre, já que no segundo nós teremos as eleições municipais? Essa é a intenção do governo. São 2 reformas que o governo tá mandando para cá. A reforma tributária e a reforma administrativa. A tributária é a mais importante da reforma. Claro que nós aprovamos a que dá o maior déficit para o governo, para os governos. O governo federal, os governos dos estados e do município, que é a reforma da Previdência. Essa está aprovada, está ajustada, está começando a diminuir o déficit da Previdência. Mas a reforma tributária é para fazer o país crescer. Fazer o país crescer. E a administrativa é para diminuir o tamanho da máquina e aumentar a eficiência. A máquina, como é que um país desse pobre tem mais de 1 milhão de empregados, servidores públicos?
Então, diminuir a máquina. Em relação à reforma tributária, ela é urgente. O governo quer aprovar em 6 meses, mas é a mais complexa de todas as reformas. Por quê? Porque todos os entes, os 27 governadores e os 5.500 prefeitos, que são os municípios do Brasil, não querem perder. Todos acham que devem ganhar. E não há a menor possibilidade que todos ganhem. Vamos ver, vai ser um ano difícil para os congressistas, portanto, né? Muito. Muito obrigada ao deputado federal Júlio César pela sua participação com a gente aqui no Papo Sério.